Você já sentiu vontade de falar algo, mas parou? Porque tinha medo do que iam pensar? De postar uma opinião e ser esmagado nos comentários? O que você não sabe é que esse medo está te transformando. A cultura do cancelamento não é só sobre quem é cancelado, é sobre quem aprende a se calar, a se esconder e a medir cada palavra. E se eu te dissesse que você está se tornando alguém que não existe de verdade só para agradar um algoritmo ou uma multidão online? Oi, eu sou Elisa Campelo e aqui a gente fala de comportamento, cultura e coisas que fazem a gente pensar diferente. Então já se inscreva para não perder os próximos vídeos, deixa o seu like, pois ele faz muita diferença para o crescimento do canal. Você já sentiu vontade de falar algo, mas parou? Porque tinha medo do que iam pensar? De postar uma opinião e ser esmagado nos comentários? A gente vê todos os dias uma frase mal interpretada, um post antigo ressurgindo, um erro humano viralizando e pronto, a pessoa está cancelada. Mas calma, o que significa isso de verdade? Cancelar é tirar a credibilidade, expor alguém ao julgamento público e muitas vezes sem contexto. É um linchamento social moderno que acontece online. E o problema não é só o cancelado, o problema somos todos nós, que passamos a viver numa sociedade onde cada palavra é medida, cada gesto é analisado e cada opinião é revista antes mesmo de ser expressa. Você já percebeu como é comum pensar: será que eu posso dizer isso sem ser julgado? Ou será que vão me atacar por essa opinião? Esse é o efeito silencioso do cancelamento. Ele cria autocensura. Ele te ensina a não se expressar, a medir cada palavra, a evitar qualquer risco. O medo de errar está mudando você mais do que imagina. Você deixa de rir de certas piadas, evita debates, não compartilha suas ideias. E por quê? Porque errar virou sinônimo de ser destruído publicamente. Esse medo cria um padrão, a necessidade de aprovação constante. A gente se torna um robô de likes, um ser social calibrado para agradar, mas que perdeu sua autenticidade. E sabe o que é pior? Não é só sobre redes sociais. Ele invade sua vida offline, seu trabalho, suas relações. Você começa a pensar duas vezes antes de falar até com seus amigos. Isso é perigoso, porque quando a sociedade começa a valorizar mais a segurança de não errar, de não se expressar, do que a coragem de ser humano, nós perdemos criatividade, coragem e debates sinceros. Perdemos liberdade. Muita gente acha que só o cancelado sofre, mas não é verdade. A verdadeira vítima da cultura do cancelamento é você. Sim, você que se aprisiona, que esconde opiniões, que pensa 1000 vezes antes de postar alguma coisa. Imagine viver com medo constante de errar. Imagine se tornar alguém que só concorda com tudo para não ser criticado. Você já percebeu que, sem perceber, está deixando de ser autêntico, de mostrar quem realmente é? Isso muda a sua personalidade, seu humor, suas relações. E acredite, até os seus sonhos, os seus projetos de vida, porque você vai ter medo de se arriscar, de se expor. E aqui vem a reflexão. Quantos debates genuínos deixaram de acontecer porque alguém tinha medo de se expressar? Quantas ideias brilhantes foram engolidas pelo medo do julgamento? Esse é o verdadeiro impacto do cancelamento. Ele não destrói apenas reputações, ele destrói a autenticidade. As redes sociais amplificam tudo. Um erro, uma opinião controversa, uma frase mal interpretada, em minutos se espalha para milhões de pessoas. A pressão para se encaixar, para não ser atacado, aumenta exponencialmente. E sabe o que é mais perigoso? As pessoas que participam do cancelamento muitas vezes nem conhecem o contexto da situação. Elas julgam rápido, com emoção, sem reflexão. E a sociedade acaba reforçando isso. A cultura do cancelamento se torna um espetáculo diário, onde todos podem assistir e participar.
mas poucos se questionam sobre o efeito real em todos nós como sociedade. Você já percebeu como a opinião mais neutra ou até bem intencionada pode ser motivo de linchamento? Isso não acontece por acaso. É um reflexo de uma sociedade que aprendeu a punir antes de compreender. O impacto psicológico é profundo. Ansiedade, medo constante, baixa autoestima, sensação de insuficiência. Você passa a medir cada palavra, cada gesto, cada comentário. E mesmo quando não está online, o efeito permanece. Autocensura internalizada. É como se você estivesse vivendo num jogo onde a regra é não errar nunca. Mas a vida não funciona assim. Errar é humano e aprender com erros é essencial. Mas a cultura do cancelamento nos ensina que errar é mortal. E o que acontece quando todos vivem assim? Uma sociedade de pessoas que tem medo de serem reais, de serem vulneráveis, de se expressarem. Pessoas que aprendem a agradar e não a questionar, que aprendem a evitar polêmicas e não a debater ideias. A cultura do cancelamento transforma a autocensura em norma social. Você se adapta, aprende o que pode ou não pode falar. Aprender a medir palavras é útil? Claro que é. Mas quando isso vira medo constante, vira prisão. Você já percebeu que a pressão para se adequar transforma amigos, colegas e familiares em críticos internos? Que você passa a duvidar da sua própria opinião antes mesmo de externá-la, de dizer a alguém? Isso altera seu comportamento, seus relacionamentos, até sua autoestima. E aqui está o ponto mais provocador. Você está se tornando alguém que não existe? Alguém feito para agradar a multidão, enquanto seu verdadeiro eu fica preso, escondido e silenciado? Resistir não significa desrespeitar os outros ou ser ofensivo. Resistir significa aprender a expressar ideias de forma responsável, sem deixar que o medo dite cada palavra. É se questionar: eu estou sendo autocensurado pelo que acredito ou pelo que os outros podem pensar? E aqui vai algumas estratégias simples. Refletir antes de postar, separar opinião de ataque, assumir erros quando cometidos, mas sem se reduzir a um número de likes ou comentários. Desenvolver resiliência emocional é essencial. O ponto é, o cancelamento é inevitável. Todos nós erramos, mas a forma como lidamos com isso, a forma como aprendemos, como crescemos e como mantemos a autenticidade, define se seremos moldados pelo medo ou se seremos livres. Então eu te pergunto, até que ponto você está se tornando alguém que não é para agradar os outros ou o algoritmo? Até que ponto o medo do julgamento molda suas opiniões, seus gestos, seu modo de viver? A cultura do cancelamento nos ensina a viver para agradar a multidão. Mas será que essa multidão realmente merece que você se esconda? Se diminua, que destrua a sua autenticidade? Será que o mundo perde mais quando uma pessoa se cala do que quando alguém é cancelado? O convite deste vídeo é simples. Reflita, questiona e resista. Não seja um robô de aprovação. Não se esconda por medo. Aprenda com erros, mas não sacrifique sua autenticidade pelo que os outros vão pensar. Porque no final, o verdadeiro cancelamento é não ser você mesmo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta de refletir e questionar o que está na superfície, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma atualização e compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça. Vou adorar ter você junto comigo nessa jornada de pensar diferente. Te vejo no próximo vídeo.